Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Um bom dia a todos. Vou ser rápido, só 40 minutos para começar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios 3, livro de Efésios 3, eu vou ler do 14 ao 21. Ok? É uma oração de Paulo, é a segunda oração que Paulo faz, que é referida aqui na carta aos Efésios. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Eu não vou discorrer sobre essa oração que Paulo fez. Eu vou usar essa oração para, vamos dizer assim, estimular, né, a cada um de nós. Vamos imaginar que essa carta foi escrita há uma semana atrás, dirigida a nós, que nós somos a igreja de Éfeso, e essa carta foi dirigida a nós. Se nós pegarmos o livro de Efésios, ele tem toda a história em são quatro folhas na Bíblia, o livro de Efésios, 4 folhas, e a minha ainda tem um monte de coisinha escrita embaixo. No final deve dar umas 3 folhas, mas tem toda a história do cristianismo, e no final, os últimos 2 capítulos, tem a receita de bolo do que nós temos que fazer. Está aqui. Mas eu vi um pastor falando no YouTube que ele passou 2 anos e meio só falando sobre o livro de Efésios. Porque a mensagem que tem nesses 6 capítulos é todo o Evangelho, resumidamente. Então vamos ver. A cidade de Éfeso, a época de Cristo, a época que Paulo estava lá, era a segunda maior cidade romana, tinha sido uma cidade grega, e tinha cerca de 400 mil habitantes, numa época em que a população total do mundo era de 170 milhões. 45 cidades igual a Éfeso já ocupava toda a população. Era uma cidade enorme, e Paulo não foi para lá à toa, né? Ele era uma pessoa inteligente, usado pelo Espírito, ele se deslocava para alguns locais aonde ali havia um movimento muito grande, o Evangelho se espalharia muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade cheia de atrativos, né? Como a nossa cidade aqui, cheia de atrativos, que podiam desviar. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava já preso, né? Ele tinha passado 2 anos na cidade de Éfeso, divulgando o Evangelho, e foi de lá expulso. Por quê? Começou a incomodar. Os comerciantes
da deusa Diana, que vendiam estátuas da deusa Diana, né? Era uma cidade cosmopolita, tinha lá vários deuses, Diana era a deusa da cidade, e eles começaram a ver que o seu comércio estava sendo prejudicado, porque Paulo pregava uma coisa completamente diferente, só existia um Deus, nada de outros deuses, e isso gerou uma revolta na população, que quase linchou 2 amigos de Paulo, e ele queria ir para lá também, quase foi linchado. No final ele teve que sair da cidade. E quando Paulo estava preso, ele mandou essa carta, mas ele não tinha nenhuma preocupação, né, em pedir aos irmãos que orassem para que ele fosse solto, que fosse libertado. A preocupação dele era com o evangelho que havia sido pregado e como eles estavam se conduzindo. Tanto que ao final da carta ele não pede que eles orassem para a sua liberdade, ele pede que eles orem para quando ele abrisse a boca, que ele conseguisse transmitir o mistério do evangelho, mesmo na prisão, com a expectativa que dele provavelmente tinha de que não fosse sair de lá. Ele não pedia por ele pedia para que a divulgação do evangelho fosse grande. Então o livro de Efésios, ele se divide praticamente em 2 partes, a doutrinária e a de uma exortação. Exortação no sentido de estimular as pessoas para que elas, né, seguissem o evangelho, para saber a profundidade, a largura, a altura, né, do amor de Cristo por nós, de toda essa mensagem. E aí eu quero deixar para você apenas dicas do que foi falado nessa carta, né? Na parte de doutrinária, Paulo fala que nós éramos pecadores, né? Estávamos destituídos da glória de Deus, né? E ele foi criando um plano para que nós saíssemos do pecado para a salvação. E aí colocou, né, uma família, escolheu um povo, colocou uma família, e a partir dali todo o caminho foi traçado, né, que eu já falei que na Bíblia, né, tudo leva a Cristo, até chegar à plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? É o momento em que todo o mistério que estava guardado é revelado. A chegada de Cristo não podia ter sido antes, não podia ter sido depois, não podia ter sido no tempo de Gengis Khan, tinha que ser naquela hora, naquele lugar, porque tinha que ser morte de cruz, tinha que haver derramamento de sangue. As coisas não aconteciam, como costumam dizer por aí, né, o universo conspira. Não, o Criador do universo fez como tudo acontecesse, para que naquele momento fosse revelado o grande mistério que era escondido até dos céus. Qual era esse mistério, né? A união de judeus, né, com os gentios e a salvação através de Cristo. Isso tudo está ali no livro de Efésios. Paulo também fala, nesses primeiros capítulos, né, que ele, como judeu, foi encarregado de divulgar para os gentios essa boa nova, essa aliança que Deus fez, tirando a cerca que havia entre os judeus que eram separados, né, como o povo escolhido, dos gentios que estavam à própria sorte, vamos dizer assim. E o que fazia essa... o que trouxe, né? O que nos leva a ter esse privilégio de poder participar da família de Cristo? A nossa fé de que Cristo, né, com a sua morte, que Deus, quando se fez homem, veio aqui para nos salvar. Bastava a nossa fé para que nós passássemos a fazer parte dessa família. E aí ele fala que toda a base da nossa religião cristã, toda a base está na nossa fé. Deixa eu ler aqui para não me perder. Na esperança, um só Senhor, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos. Tá? Então, um corpo, um espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus,
que é Pai de todos nós. É isso que nos une, tá? Não precisa decorar, depois vocês vão ler lá no livro de Efésios. Isso aí é que traz a unidade cristã. Mas essa unidade não quer dizer que somos todos iguais, né? Cada um de nós tem suas diferenças. E são essas diferenças, nós somos unos, né? Na nossa fé não é, mas nós temos diferenças. Um canta em dó, outro canta em ré, outro não canta, mas toca violão, né? Um prega, um trabalha, coloca a parede, mexe no teto. Todas as nossas individualidades são aproveitadas. Paulo, que era grande conhecedor, né, e ferrenho perseguidor dos cristãos, ele tinha lá uma qualidade. E Deus pegou, não transformou o ser Paulo, transformou a cabeça de Paulo, né? O espírito de Paulo, e ele usou da mesma intensidade que ele tinha quando perseguia cristãos, com a mesma intensidade, o mesmo desempenho, ele passou a divulgar o cristianismo, né? Então nós não temos que nos preocupar se nós não sabemos cantar, tocar, nós temos que nos preocupar, é o que nós sabemos fazer para o bem, para aquilo que hoje nós nos propomos, né? Que é o reino de Deus. Não precisamos nos preocupar em, agora eu vou aprender, agora que eu sou cristão, eu vou aprender a cantar, vou ser o maior cantor. Não. Deus vai usar cada um de nós da maneira que nós somos. Imagina se todo mundo aqui fizesse a mesma coisa, porque nós temos a mesma fé, não ia andar, né? Porque nós precisamos de alguém para ficar na porta, precisamos de alguém para cortar a grama, e por aí vai. Na exortação, vou encurtar um pouco, Paulo fala que nós devemos ter uma vida santa. E como é que a gente faz isso? Está lá, a receita do bolo está na nossa Bíblia. Está em Efésios, nessas 4 paginazinhas. O que nós precisamos fazer? Vamos ler. Nós estamos agora na aula de Gálatas, né? Estamos aprendendo, estudando o livro de Gálatas. Eu estou triste porque quinta-feira passada eu não pude participar. Tive que ir a um compromisso e quase fiquei preso na rua com o temporal que caiu. Consegui chegar em casa 10h30 da noite. O negócio terminou às 8h30. Eu só cheguei em casa às 10h30 da noite, que eu não fui pelas comunidades, subindo o morro para chegar em casa. Fiquei triste. Eu não gosto de não participar, porque eu sinto falta, né, de conhecimento. Eu quero ter o conhecimento. E assim como o Sérgio falou, né, que ele tem desejo de que haja um avivamento na nossa igreja, esse avivamento passa por nós participarmos desses encontros, onde a gente pode colocar as nossas dúvidas, né, ver a dúvida dos amigos. Cada vez que eu ouço ali, a minha mente evolui, eu aprendo uma coisa nova. Eu tinha uma ideia completamente diferente quando falava lá sobre o fruto não completamente, mas sobre o fruto do Espírito, e lá falava que contra isso não há lei. Depois da aula eu falei, caramba, agora eu entendi. Quer dizer, entendi mais alguma coisa, acrescentou. Se eu não tivesse assistido a aula, eu ainda estaria com um pensamento limitado do que era. É bom a gente chegar aqui, né? O pastor vem, prega, mastiga, igual o passarinho, a mãe faz no ninho, mastiga comida, joga na nossa boquinha lá, os filhotinhos ainda não sabem voar e fica ali. É bom ficar nessa situação, no ninho, esperando a nossa alimentação. Mas vai chegar um dia que nós vamos precisar aprender a voar, né? Aprender para ter o nosso filhinho e para depois alimentar. Nós não podemos ficar marcando passo
no mesmo lugar, esperando sempre no ninho que as coisas venham à nossa boca. E aí, apenas algumas dicas, vocês leem. Falar a verdade, irar, mas não pecar. Essas são as dicas de Paulo. Como é que nós vamos fazer para realmente, uma vez que aceitamos a Cristo, né, nos transformarmos? Não mudarmos os nossos dons terrenos, nos mudarmos interiormente. Não furtar, aquele que furta, não furte mais, vai trabalhar, porque assim você vai poder ajudar o próximo. Não dizer palavras torpes, palavras obscenas, mas dizer boas palavras para que elas servem de edificação para os outros, né? Essa é um dos segredos. Deixar para trás a cólera, a amargura, a ira, gritaria, blasfêmia e toda a malícia. É isso que nós temos que deixar e colocar nisso tudo, né? O que vem no lugar disso tudo? O que sustenta isso tudo? A fé e o amor. As últimas palavras de Jesus Cristo, né? Amai-vos uns aos outros. Ele falou, amai-vos uns aos outros. Então a nossa fé, ela tem que estar aparecendo no mundo baseada no amor. É fácil? Não, não é fácil. Não é o amor ao filho, o amor ao pai, o amor, esse é fácil. É amor àquele que você não conhece, amor ao inimigo, entender que nós éramos igual a ele. Perdidos, pecadores, nós éramos iguaizinhos, nenhuma diferençazinha, éramos iguaizinhos. E hoje que nós temos o conhecimento, né, daquele que vai nos salvar, que nos promete uma vida que não começa depois dessa, que ela começa nessa, também está aqui, escrito aqui, a receita está aqui. A vida eterna começa aqui na terra, não começa depois que a gente morre e renasce, não. Ela começa hoje, aqui. E nós podemos ser cheios do Espírito, podemos saber comprimento, largura, altura e profundidade do amor de Deus, das coisas de Deus, dos mistérios que Deus tem, podemos. E começa agora, não precisamos esperar a nova vida, mas para isso é preciso conhecimento, é preciso fé e é preciso amor. E isso não nasce assim, de uma hora para outra. É preciso dedicação. O passarinho, quando sai do ninho, a primeira vez que ele solta lá, é o medo de cair, né? E aí ele abre as asas e começa a voar. E aí a mamãe não precisa mais dar. Isso acontece com todos nós. É melhor nós ficarmos na nossa tranquilidade. É melhor ficarmos aqui, vimos só domingo aqui na igreja, ouvir a palavra e voltar para casa. Mas o que eu conclamo é que nós peguemos, para começar o livro, né, de Efésios, estudar ele, 5 paginazinhas. E pode ser que você passe 3 anos lendo ele, só ele, para ver. E talvez só com esse livro você alcance, porque ele vai te levar ali, mais na frente, e você vai alcançar um conhecimento, uma transformação, né, imensa. E lá no final do livro, Paulo fala qual é, o que nós precisamos, quais são as armas. Nós precisamos de armas, não é uma coisa fácil, porque a nossa luta não é terrena, não é de carne e sangue, é espiritual. O inimigo não quer o nosso corpo, ele quer o nosso espírito, a nossa alma, né? Quem acha que não existe, existe. Essa briga não é simplesmente por território, igual temos aqui no Rio de Janeiro, briga por aí. Não, é completamente diferente. Essa briga vai valer a eternidade, aonde vamos passar a eternidade. As armas que nós devemos usar, a dica está aqui também. Verdade e justiça, para nos vestirmos com a verdade e com a justiça. A preparação do Evangelho da Paz para calçar os nossos pés. E aí o Evangelho da Paz está aqui. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui. Então essa aí é a nossa vestimenta de batalha. É com isso aqui que nós vamos lutar.
É com isso aqui que nós vamos vencer, nos transformar e começar a viver a nossa vida eterna, ainda aqui. E nós vamos ter, talvez, um vislumbre do que vai ser, né? Eu acho que nem Paulo tinha a completa noção da profundidade, né, do cumprimento das coisas de Deus, mas com certeza ele sabia mais do que ele via, que o tamanho era maior do que eu imagino também, né? Porque uma pessoa que está presa, nós, hoje eu, se estivesse preso, estaria preocupado em ser solto, tá? E Paulo estava preocupado com o evangelho que ele estava pregando e se as pessoas estavam aceitando. Então é isso. Na verdade, eu queria lancei aqui algumas pinceladas do que tem em 4 páginas da Bíblia, que na verdade, se nós formos olhar com carinho, vamos ver que toda a mensagem de Deus está nelas. Eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, e cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. É isso que eu queria dizer. Nós vamos, daqui a pouco, participar da ceia, né, que nós fazemos em memória de Jesus Cristo, e esse, para nos lembrar, mas não lembrar dele fisicamente, porque nós não os conhecemos, mas das promessas, né, que ele nos deixou, da libertação que ele nos deu, do nosso ser. E não existe nada que representasse melhor a intimidade do homem com qualquer outra coisa que não seja o alimento. Nada é mais íntimo do que o alimento. Quando nós comemos uma maçã, aquelas moléculas da maçã vão virar parte do nosso corpo. Os índios acreditavam que se ele comesse o coração do adversário, eles ficariam com a mesma força do adversário. Então, na verdade, nem a relação entre casais, que inclusive fala aqui no como deve ser a relação entre os casais, está em Efésios, nem a relação entre casais é tão íntima como a do homem com o seu alimento. E, embora não tenha nada a ver com isso, mas essa nossa ceia, nós estamos assumindo, né, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, e ele faz parte de nós. É por isso que nós somos igreja, né? Nós fazemos parte de um só corpo que tem uma cabeça, que é Jesus Cristo. E que essa ceia de hoje seja um início para cada um de nós, para que nós levemos em consideração essa oração que Paulo fez, pedindo que, né, Deus nos desse força, nos orientasse, colocasse o seu Espírito para que nós entendêssemos exatamente o que é que Ele quer de nós e nós pudéssemos seguir assim o nosso caminho, né, para glorificar o nome de Deus. É isso. Eu espero que possamos, nós todos, né, ter isso no coração e que isso nos toque, nos faça nos dedicar mais, nos mudar um pouquinho, porque isso é um caminho, não é hoje que vai resolver, é um caminho. Ok? Obrigado. Amém.